Bom dia a todos. Sem mais delongas, quero convidar o nosso palestrante de hoje, o Wellington Bega, que, segundo a história que ele me contou, era Vega do espanhol, mas aí quando os imigrantes vieram para o Brasil, foi trocando tudo isso aí. Por favor, vem para cá, querido. E mudou-se para Bega. O Wellington é doutor em psicanálise e saúde mental, pesquisador da neurociência voltada para a educação e também consultor e palestrante nas áreas motivacionais, de gestão de equipe, formação pessoal. Tem feito um trabalho amplo aí, não apenas nas consultas pessoais, mas também na consultoria a empresas. Então, tenho certeza que vai ser um tempo edificante e que a gente vai poder absorver muita coisa bacana para a nossa vida, ok? Aproveite o tempo é seu. Obrigadão, obrigado. Bom dia, pessoal. Rapaz, vou te dizer uma coisa, né? Me perguntaram ali, você, tantos anos, 33 anos desenvolvendo pessoas, 33 anos lidando com gente. As pessoas me perguntam, o que você faz? Eu falei, eu ganho a vida cuidando de vida. Esse é o grande propósito. E é apaixonante lidar com pessoas. Altamente desafiador, mas é apaixonante lidar com pessoas. E me perguntaram ali, falou, há tanto tempo assim, dando as palestras, estava conversando no mundo corporativo, te dá dor de barriga ainda, te dá frio na barriga, dá dor na espinha a hora que você sobe? Sem sombra de dúvida, sempre dá. Porque o principal de tudo é a gente estar disposto a aprender. A gente sempre fala, né, de Deus, realmente é algo extraordinário, né? Mas tem certos momentos que a gente é honrado. E hoje eu quero agradecer a oportunidade aqui a vocês, a oportunidade dessa igreja de estar aqui com vocês, e sinto-me honrado por esse momento tão especial. Um momento onde em poucos minutos nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos ter um momento de reflexão. Eu fico muito confortável aqui porque eu não tenho pretensão de ensinar nada. Ao contrário, tenho muito ainda que aprender. Mas eu me sinto confortável porque eu quero convidar vocês para um momento de reflexão. Quando a gente fala sobre você, o que você está fazendo da sua vida? O mundo sentirá falta quando você partir? Dizem os grandes especialistas, a pessoa pode morrer viva. Morre aquele que é esquecido, aquele que não fez o seu papel, aquele que não deixou um legado. E aí, por aí já começam algumas confusões, né, do que é legado. Eu que atendo tantos empresários, atendo tantos homens e mulheres de negócios, e eu percebo que às vezes há uma confusão numa definição de legado e patrimônio. Já foi falado aqui sobre isso. Eu tive a oportunidade de ouvir o Marcelo Prado, falando da era exponencial. Creio que alguns de vocês, ou então a maioria, esteve aqui ouvindo o Marcelo. Fantástico, o Marcelo é um cara muito especial. Depois a gente ouviu também o Sérgio, da UP, também falando sobre a era digital. Mas eu fiquei muito feliz quando nas duas palestras, inclusive também na primeira, que foi o Gálvaro que abriu o Café, essa 4ª edição, eu fiquei muito feliz quando falou sobre pessoas. Eu não tenho dúvida que a era digital está chegando, eu não tenho dúvida que nós estamos no momento hoje da era digital. Se nós não nos adaptarmos, alguma coisa séria vai acontecer e já está acontecendo. Mas também não tenho dúvida alguma que o ser humano hoje ele faz a grande diferença. A grande diferença. Tanto é que nós estamos voltando a algumas coisas que aconteciam no passado. Quem lembra aí do médico de família? Né? Algumas pessoas mais experientes aqui lembram da época do médico de família. O que está acontecendo? Eu tive numa reunião no Rio de Janeiro, na Organização Mundial da Saúde, representada aqui no Rio, junto com o Conselho Federal de Medicina, aonde foi homologado um app, um aplicativo, aonde o médico hoje, a grande parte dos médicos vão começar a ficar em casa, e quando você precisa, você entra no aplicativo, chama o médico vai até a tua casa te atender. O que está acontecendo hoje? Nós estamos voltando para isso. A humanidade está começando a entender isso. E eu gosto muito, quando eu faço os momentos desses, eu aprendi há muitos anos atrás uma técnica que eu vejo que é interessantíssima e muito inteligente. O que eu faço? Para que possa rolar assim, uma interatividade entre nós aqui, porque eu não quero fazer uma educação depositária. Eu não quero aqui ficar só falando. Eu quero convidar vocês para um momento de reflexão. E para isso a gente tem que estar muito próximo. Então me ensinaram que tem uma técnica fantástica para começar, o chamado quebra-gelo. O que você faz? Você escolhe 2 pessoas na palestra, no palco, e 2 pessoas aí na plateia, e chama para o palco, e a pessoa fala aqui em 1 minuto a vida dela, o que ela passa, quais são os problemas dela, e isso eu acho que é bacana. O que você acha?
Ô Galva, respira aí, ô Galva. Rapaz, é interessantíssimo isso, porque a partir do momento que você fala isso, a maioria ninguém mais olha direto para mim. Acabou. Eu comecei a sentir o coração de alguns aqui, cara. E aí o que você faz? Cara, vai para a pressão psicológica. Já que ninguém veio, você vai e desce e vai escolher 2, cara. E é isso daí que a gente tem que fazer. Rapaz, é interessantíssimo, porque a partir do momento que você fala isso, também acontece um fenômeno, né? Começa a acontecer o chamado poltergeist. As pessoas vão afundando na cadeira e falam, o cara vai descer. O cara vai descer. E aí você vê a mente humana como é muito louco, porque nós temos que nos adaptar e temos que ter a prática de sempre observar os 2 lados. Eu fiz a psicanálise, formei a psicanálise, gosto muito da psicanálise apenas para fazer uma análise. Quando eu atendo empresário, eu atendo alguém nesse momento de desenvolvimento, que eu trabalho com 2 áreas. Eu trabalho com a gestão emocional e a inteligência relacional. Então, quando eu faço isso, eu uso a psicanálise no primeiro momento para entender o histórico de única cena. Você tem que analisar o filme todo para você entender o que acontece com a pessoa. Mas eu gosto muito da terapia cognitiva, que a terapia cognitiva é um processo educativo. Nós vamos conversando e as coisas vão fluindo. E a gente aprende a olhar sempre os 2 lados da moeda. Por quê? A partir do momento que eu falei que eu ia descer e ia buscar alguém, você pode não conhecer a pessoa do lado, mas quando eu bato o olho em alguém, quem está do lado diz assim, ó, o cara está olhando para você. E a outra fala, será que ele vai vir? Aí começam as pessoas, vai. Começa a torcer para a desgraça, né? Pessoal, vamos lá, é óbvio que eu não vou chamar ninguém, é óbvio que eu não vou descer aí. Se alguém tem que se expor, esse alguém sou eu, contando os meus acertos e os meus defeitos. São poucos minutos que nós temos para refletir. Então eu faço a seguinte pergunta, o mundo sentirá a sua falta? E aí? Se nós hoje temos que observar 11 áreas das nossas vidas, nós temos que observar 11 temas, 11 segmentos da nossa vida, será que você está cuidando desses segmentos? Como é que é o seu relacionamento, por exemplo, familiar? Parentes? Como é que você se relaciona? Como é que é hoje para você esse processo? Hoje nós estamos num mundo altamente competitivo, nós estamos num mundo hoje numa velocidade da informação, nós vimos isso nas últimas palestras, nós estamos vivendo hoje uma situação aonde a informação está fácil de ser acessada, mas aonde está o seu relacionamento? E aí a primeira pergunta que eu faço quando eu inicio um trabalho de desenvolvimento, eu pergunto, a sua vida está pautada em palácio ou tenda? Deixa eu te explicar. Quando você pauta a sua vida em palácio, você começa a criar algumas estruturas na sua vida que sem você perceber começam a te escravizar. Conheço pessoas hoje que estão num nível de dívida financeira tão grande que elas não podem mais se dar ao luxo de voltar a fazer aquilo que eles gostavam. Não pode mais se dar ao luxo para tomar algumas decisões que verdadeiramente gostariam de tomar, porque nós construímos palácios. E o palácio ele engessa. O palácio ele vai te criando, vai te forçando a ter um comportamento destrutivo. Também a Organização Mundial de Saúde reconhece hoje que existem alguns comportamentos chamados comportamentos sabotadores, a autossabotagem mental. E vários comportamentos são terríveis. Crítico, onde você só critica as pessoas. Perfeccionista, você foca o perfeito e esquece o feito. O vitimista, ó céu, ó vida, ó azar, por que isso acontece comigo? O negativo, não vai dar certo. Ah, não, ah, não, ah, não. Café com amigos, quinta-feira, não vai funcionar. Olha aí, a quantidade de pessoas. Conhece alguém assim, não? Você tem uma ideia bacana e de repente a pessoa, já vi isso aí, não vai dar certo. Então toma cuidado, porque nós vamos criando palácios. Nós vamos criando estruturas que vão nos amarrando. Quantas pessoas aqui há muito tempo não dão um grande beijo num filho? Quantas pessoas aqui estão tão preocupadas, e não digo que estão erradas, estão preocupadas no investimento financeiro, no investimento do seu negócio, no dia a dia, matar 1,5 leão por dia, mas esquece muitas vezes de viver a plenitude em casa.
Será que nós verdadeiramente nós estamos e sabemos onde estão os nossos filhos nesse exato momento? Ah, que isso, Berta, estão na escola. Será? Quem são as amizades? Do que o filho gosta? Quando a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, as pessoas, e eu faço perguntas, eu ganho a vida fazendo perguntas, eu não tenho que me especializar em respostas, eu tenho que me especializar em perguntas, porque quando eu te faço uma pergunta, você começa a refletir, você acessa o seu sistema de crenças e valores, e aí você começa a pensar em certas coisas. Então eu pergunto a você, será que verdadeiramente você tem hoje o domínio da situação? Ou você é refém de determinadas situações? Filhos são altamente desafiadores. Esses dias eu estava conversando com um garoto, que eu gosto muito de sucessão familiar, é uma área que me chama muito a atenção e eu me debrucei muito nela, porque há dois segmentos. Você que é empresário, você quer deixar o patrimônio. E a primeira coisa que às vezes passa pela sua cabeça é a sucessão familiar. Mas talvez você precise se perguntar, será que o meu filho está preparado para isso? Será que é o propósito de vida do meu filho? Se não for, talvez eu convido você a pensar na sucessão profissional. Chamar um profissional do mercado, amarrar um contrato muito bem feito, elaborando um contrato muito bem feito e entregar o seu patrimônio para que ele faça a gestão. Mas eu volto a te perguntar, como está este relacionamento? Conversando com um garoto, onde o pai pediu para que eu fizesse uma análise com o menino, acompanhasse o menino para ver se ele poderia ou não assumir os negócios. E ele virou para mim e falou assim, meu pai é muito atrasado, meu pai é muito burrão. Meu pai, vou te falar, cara, não tem jeito não. Eu tento várias vezes informá-lo, eu tento várias vezes trazer coisas interessantes para ele, ele não aceita. Ele não aceita. E aí, conversando com o menino pega, já viu o jovem como é que é? Ele pega o celular, com um dedo só ele vai mexendo no celular, né? Por isso que eu gosto muito de Steve Jobs, um pensamento que eu gosto é a simplicidade e a máxima sofisticação. E aí, apenas com o dedo, ele vai mexendo aqui aquela velocidade toda. E quando eu pego o meu celular, olhando assim um jovem, olhando os meus filhos também, como é que eu uso o celular? E aí, eu tive uma sacada, perguntei para o menino, vem cá, teu pai começou a trabalhar com quantos anos? Com 12 anos de idade. Com 14 anos de idade, meu pai já tinha o primeiro negócio. Ok, então com 14 anos de idade, seu pai já tinha um negócio. Você está com 18, nenhum negócio você tem. Seu pai é o burrão? E eu quero te lembrar mais, filho, que você critica o seu pai por ele olhar o celular assim com o dedinho, comprou o seu celular, que comprou as coisas para você. Então está na hora de você começar a refletir certas coisas. Concorda comigo? Faz sentido o que eu estou começando a falar? Porque às vezes nós somos criticados, somos analisados pelos filhos que falam, pai, você tem que estar na era digital. Tudo bem, eu gosto da era digital, mas eu não deixo o olho no olho. Então são coisas que a gente tem que começar. Será que o mundo vai sentir falta? Esposa é um outro item, né? A área conjugal é uma outra área extremamente importante. Esposa, desafio. Eu estive aqui num momento interessante que eu vi aqui, uma pessoa que aqui está, veio aqui fazer um elogio para a esposa, reconheceu a esposa aqui em cima. Eu falei, o cara é inteligente, rapaz. O problema é que você tem que manter agora isso. Prometo que você pode cumprir e cumpra agilmente o que você prometeu. Que o mercado é altamente competitivo. O seu maior concorrente pode ser um cara que mora ao lado. Não é? Mas esposa, Mário Quintana, é sensacional Mário Quintana. Eu gosto do poeta Mário Quintana, porque ele morreu com 80 e poucos anos de idade e morreu solteiro. E aí quando perguntavam para ele, mas por que você morreu solteiro? E ele tinha uma resposta inteligente. Ele dizia assim, eu prefiro deixar dezenas de mulheres esperançosas do que apenas uma decepcionada. Qual é a nossa relação? Quais são as coisas que nós estamos deixando de lado? Quais são as coisas que nós estamos deixando de fazer? Quais são as coisas que nos davam um grande combustível e hoje, por questão de palácio, eu me afastei? Há quanto tempo você não diz eu te amo? Hoje em dia, abrir a porta do carro para a mulher entrar, a moçada jovem fala, que isso, rapaz, esse negócio aí não existe isso não. Rapaz, é logo que tem que existir cavalheirismo, cara. Quando eu olho assim, um casal, e eu sou muito observador, quando eu olho um casal indo para o carro, eu analiso e falo, rapaz, e ele abre a porta do carro, ela entra, ele fecha a porta delicadamente, eu falo assim, só pode ser 3 coisas. Vou tomar até uma água.
Primeira coisa é o dia do aniversário de casamento. Então ele está fazendo uma média ali, bacana. A segunda coisa é o dia D. O que é o dia D? O dia D é simples. Quando você vai ficando maduro, você tem um momento, um dia certo de ter. Estão entendendo, não? Não é? Rapaz, não é qualquer dia não, rapaz. Eu não aguento, não. Então você vai montando, né? Tem um psiquiatra amigo meu, ele diz assim, Bega, toda quarta-feira é o dia. Aí o que eu faço com ele? Quando eu vejo que vai dando 4h30, 5 horas da tarde, quarta-feira, eu falo para ele, estou te mandando 2 pacientes aí. Ele fala, não, rapaz, você sabe que hoje é o dia. A terceira e muito provável, o carro é novo. Porque segundo uma estatística de Harvard, ficou constatado, a mulher não fecha a porta do carro, ela veda. E rapaz, vou dizer uma coisa, a mulher é... Nós somos resposta de oração da mulher, eu sou resposta de oração da minha mulher. É uma coisa interessantíssima, a minha mulher é fantástica. E a mulher é assim, ela é cruel quando ela quer ser cruel. Por que ela é cruel? Porque quando ela vê que você está meio bravo com ela, ela entra dentro do carro e ela bate a porta do carro com vontade. E ela dá uma olhadinha de lado. Rapaz, o marido segura com as 2 mãos no volante, não é assim não? Com as 2 mãos no volante, o pelo sobe e aí arrepia o cabelo e você fala, não vou reclamar, não vou reclamar. Aonde está a crueldade da mulher? Ela olha, viu que você fez isso, ela abre de novo a porta do carro e fala, acho que não fechou. Tum! E dá a segunda, cara. Não é assim? Volto a te perguntar. Aonde você deixou momentos como estes? Dá uma olhada para isso daí. Lembra alguma coisa disso? Quero te convidar a fazer uma viagem no túnel do tempo. Vamos buscar algo que você deixou para trás, de repente há muito tempo, você deixou isso aprisionado num palácio. E eu quero trazer isso para uma tenda. Hã? Já estudou para o caminho suave? Olha lá. A borrachinha, aquela borracha era sensacional. Você ia pagar a borracha, não deixava, aí você fazia a pior coisa do mundo, você metia na língua. Rasgava o papel, cara. Me perdoem os jovens. Tem jovem me olhando falando assim, tio, isso já existiu já, cara. Eu tenho 51 anos de idade, eu tenho que te falar que já existiu. Olha lá, Neucid. Coisa fantástica, minha mãe colocava Neucid na cabeça por causa de piolho e enrolava a cabeça e dizia assim, ó, não pode tirar. E não coça. Rapaz, eu encostava na parede assim, fazia que nem boi assim para coçar. Não era assim? Olha lá. Disquinho, comando Delta. Carrinho de rolemã. Primeira vez que eu andei nisso, rapaz, o cara me levou para uma pirambeira e soltou. No meio do caminho ele lembrou, não tem freio. Já sabe o que aconteceu. Xarope São João, DKV, Cruz. Foi no fundo do poço, né? Eu preciso trazer essa emoção sua, eu preciso trazer essa lembrança. Cruz, manteiga. Olha ali, Invicta, televisão. Rapaz, eu me lembro como fosse hoje. Eu não tinha televisão, vim de uma família extremamente simples. E aí eu assistia a televisão, às vezes, na janela da casa de outras pessoas. E aí a pessoa fazia o quê para a televisão ficar colorida? Quem lembra? Pois é, isso aí, né? Olha o sabonete. Opa, olha isso. Que suco. Lembra das garrafinhas, quando vinha o caminhão da Coca-Cola entregar as miniaturas? Esse aqui é mais novo, Pula Pirata. Falcon. Falcon, nós tínhamos certeza que o cabelo dele era realmente de ser humano, né? Era vivo. Vai e vem. Quem jogou vai e vem? Rapaz, era incrível. A pessoa chegava, você perguntava assim, já jogou vai e vem? Não, nunca joguei. Então faz o seguinte, eu vou começar para você entender. Põe aqui perto da boca. Quem está rindo aí está pecando, meu filho. Você fez a mesma coisa que eu. O cara quase engoliu o vai e vem. Muppet Show. Olha as canetinhas. Silva Pen. Aquela pontinha ali que você trocava, não precisava apontar. Agora, olha isso aqui, rapaz. Isso é estratégico. Isso é estratégico. Que chute era tinha algo tão espiritual.
Porque quando você usava e tirava, alguém chegava na sua casa e dizia assim: você usa que chute. Mas como é que você sabe? Não, assim não. Pessoal, olha a antiga relação. Lembra rebobinar como é que era? Você queria rebobinar a fita, punha aqui e começava devagarinho. Aí depois alguém falou: acelera. Depois de tudo isso que você tenda, simplesmente em questão de minutos, você fez uma viagem no túnel do tempo. Eu tenho certeza absoluta que passou para a tua cabeça algumas coisas fantásticas. Na infância, adolescência e juventude são as 3 fases mais importantes do ser humano. É ali que é constituído muita coisa que vai acontecer depois. Escolhas. Então é isso que nós temos que começar a pensar. Se eu quero ter uma saúde mental, e eu acredito muito na prevenção da saúde mental, me perguntaram ali, falou: você está clinicando e tal? Eu falei: não, o que eu faço hoje é o contrário. O que eu faço hoje, eu invisto na prevenção da saúde mental. Eu atendo as pessoas justamente nisso, ensinando as pessoas a fazerem a gestão da sua emoção e entendendo que o relacionamento é tudo hoje. Aí eu volto a te perguntar: como é que está a sua saúde mental? Com tudo isso que está acontecendo, como é que você tem feito a gestão das suas emoções? Como é que você tem feito e investido o seu relacionamento? Há quanto tempo você não liga para um amigo, não fala com alguém? Amigos, eu quero dizer a vocês que a gente atende pessoas que dizem... É pior, tem pessoas que dizem: eu simplesmente não tenho mais tempo para os meus amigos. Não tenha medo da morte, mas fique atento ao tempo, que o tempo passa, não volta. E aí? Qual é a diferença de palácio e tenda? Que na tenda você tem uma coisa chamada resiliência. Na tenda você tem uma coisa chamada flexibilidade. Na tenda você tem uma coisa que é extremamente importante. Chama-se simplicidade. Volto a dizer, a simplicidade é a máxima sofisticação. Quando você começa a criar a sua vida numa tenda, se as coisas não estão dando certo, você se reinventa. Se as coisas não estão dando certo, você move a sua direção. Mas para isso, você precisa começar a investir em relacionamento e inteligência emocional. Você precisa começar a entender que você precisa e é uma fonte de inspiração para as pessoas. Há quanto tempo nós estamos esquecendo de inspirar pessoas? Há quanto tempo nós não surpreendemos positivamente as pessoas? Muitos de vocês são líderes, muitos de vocês são fonte de inspiração. Muitos de vocês chegaram onde chegaram por suor, por trabalho. Porque até hoje eu tenho certeza que o sucesso só vem antes da palavra trabalho no dicionário. É trabalho, trabalho e muito trabalho. Chegaram onde chegaram. Então você é uma fonte de inspiração. Mas cuidado, porque muitas vezes você está deixando o relacionamento de lado. Você está esquecendo de surpreender positivamente as pessoas. E o que é pior, muitas vezes você esqueceu de surpreender você mesmo. Há quanto tempo você não elogia você mesmo? Cara, isso aí não é coisa de louco, não. Num passado não muito distante, as pessoas diziam: eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco. Hoje eu quero dizer a você: invista na sua gestão emocional e na sua inteligência relacional para você não ficar louco. E você, o que você anda fazendo? O mundo sentirá a sua falta? Qual é o legado que você deixa? E legado é embasado em cima de princípios, de caráter. É muito bacana quando alguém, um filho seu, chega a algum lugar e ele fala: peraí, seu sobrenome é tal, você é filho de fulano de tal? Sou. Rapaz, seja bem-vindo, conheci muito seu pai é fantástico. Não existe preço, não existe algo que seja mais importante. Faz sentido o que nós estamos falando aqui? Então por isso que eu falei a vocês, eu fiquei muito tranquilo aqui em cima, porque é um momento de reflexão. Surpreenda as pessoas. Para fechar, eu quero só dizer, cuidado com surpreender. Um dia eu cheguei para minha esposa e falei assim para ela: amor, você precisa me surpreender. Me surpreenda. E eu também preciso te surpreender. E deixei. Um dia ela pegou, ela simplesmente escreveu um bilhete, disse assim: hoje eu te pego, gordinho. E enfiou no meu bolso, no bolso da minha calça. Eu tenho o costume de me planejar. Normalmente eu já separo a roupa anterior que eu vou usar no dia seguinte. Coloquei a roupa, aquela loucura toda, e fui para consultório, fui fazer o trabalho. Fui na empresa, na época eu atendia muito empresário que me chamava para ir para dentro da empresa para poder acompanhar algumas pessoas que ele achava que era interessante, que iam assumir alguma liderança. E aquele dia todo foi loucura, eu nem sequer pus a mão no bolso. Quando eu cheguei em casa cansadão,
eu peguei, estacionei o carro, fui pegar a chave no meu bolso para abrir a porta do carro. Quando eu puxei a chave, o papel caiu. Quando o papel caiu, eu peguei o papel, ela abriu a porta. Aí eu diante dela li assim: hoje eu te pego. Ela olhou a minha cara e olhei para ela, tipo assim, como é que eu vou explicar isso para ela? Bicho, mulher quando quer ser cruel, ela é cruel. Ela percebeu isso e falou assim: ei, o que está escrito no papel? Eu disse, da onde saiu esse papel? Ele falou: o demônio, amor, o demônio pôs aqui o papel. Mas como assim? Porque você está suando. Eu comecei a suar, cara. Como é que você vai explicar, bicho? Hoje eu te pego, gordinho. E aí, ela começou e continuou. Ele falou: mas como assim? Eu falei: eu não sei explicar. Apareceu. Quando ela viu que eu ia infartar, ela deu risada e falou assim: ó, respira, respira. Por isso que eu tenho uma técnica que eu digo: aconteça o que acontecer, continue respirando. Ela falou: respira, respira, respira. Eu estou respirando. Ela falou assim: lê atrás do papel, lê atrás do papel. Mano, eu não quero ver esse papel. Lê atrás do papel. Quando eu li, virei: eu te amo, gordinho, sua esposa. Bom, dá para chegar à conclusão que naquela noite foi só diálogo, não aconteceu nada. Amados, missão cumprida. Na verdade, esse momento foi um momento de reflexão. Foi um momento para você começar a analisar se você deixará mesmo a sua memória. A pessoa, ela morre quando ela é esquecida, mas ela se eternaliza, ela se exterioriza, ela se mantém eterna quando ela permanece no coração das pessoas. E eu quero dizer a você: invista em deixar uma boa lembrança nos relacionamentos. Porque se você não tiver uma gestão, um equilíbrio emocional, e você não investir na maior riqueza do mundo, que são relacionamentos, você sem querer, muito provavelmente, você vai estar construindo palácios na sua vida. E se você quer ser feliz de verdade, ensine os seus descendentes a construírem tendas, e você vai ver que a sua vida vai ser extraordinariamente diferenciada. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Foi fantástico estar aqui junto com vocês. Espero outras vezes.